Disse João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Somos convidados a refletir sobre esta belíssima passagem do Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Esta metáfora é rica e profunda, trazendo ensinamentos que transformam nossa relação com Deus e nossa compreensão do propósito de nossa vida. Jesus afirma: Eu sou a videira verdadeira. Nessa declaração, ele nos lembra que é a fonte de vida e de força espiritual. Assim como os ramos dependem da videira para obter sustento e crescer, nós também dependemos de Cristo para dar frutos e viver plenamente. Sem Ele, nada podemos fazer. Essa é uma verdade que precisamos internalizar. Quantas vezes tentamos conduzir nossas vidas por conta própria, confiando apenas em nossas forças? Esquecemos que, separados de Cristo, nosso esforço é estéril e nossos frutos não permanecem. Mas o que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é viver em comunhão com Ele, é buscar Sua presença todos os dias, ouvir a Sua palavra e segui-lo em nossas decisões. É permitir que Sua graça flua através de nós, moldando nosso coração e nossas ações. Permanecer em Cristo não é uma condição passiva, exige compromisso, oração, obediência e fé. É uma decisão diária de confiar nele, de caminhar ao seu lado e de permitir que ele seja o centro de nossa vida. Na metáfora da videira, Jesus nos apresenta o Pai como o agricultor que cuida dela com amor e dedicação. O agricultor corta os ramos que não dão fruto e poda aqueles que dão, para que produzam ainda mais. Isso nos faz refletir sobre as áreas de nossa vida que talvez precisem ser podadas. Existem atitudes, comportamentos ou escolhas que estão nos afastando de Deus? Existem áreas onde precisamos permitir que o Pai intervenha, nos corrigindo e nos purificando para que possamos crescer? Sabemos que a poda pode ser dolorosa. Muitas vezes, ela vem em forma de desafios, perdas ou mudanças que não entendemos de imediato. Mas o agricultor sabe o que está fazendo. Ele não poda para nos ferir, mas para nos ajudar a crescer, para nos tornar mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que ele nos confiou. Essa dor temporária é um caminho para uma colheita abundante de frutos espirituais. Jesus nos chama a dar frutos, e esses frutos glorificam o Pai. Mas quais são esses frutos? São as virtudes que brotam de um coração transformado por Deus: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses frutos não são para o nosso benefício pessoal, mas para abençoar os outros, para alimentar aqueles que nos rodeiam. Uma árvore frutífera não consome os próprios frutos, eles existem para saciar a fome de quem dela se aproxima. Portanto, a nossa vida cristã não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como podemos ser instrumentos de Deus no mundo. Como podemos levar sua luz às trevas, seu amor onde há solidão e sua paz onde há conflito?
Quando permanecemos em Cristo e damos frutos, glorificamos o Pai e cumprimos a nossa vocação como discípulos. Por outro lado, Jesus nos alerta sobre o que acontece com os ramos que não permanecem na videira. Eles são cortados, secam e são lançados ao fogo. Esse é um chamado sério para que nunca nos afastemos de Cristo. O afastamento de Deus não apenas nos torna infrutíferos, mas nos conduz a uma vida sem propósito e desconectada da fonte de toda a graça. Finalmente, Jesus nos dá uma promessa, e se permanecermos nele e suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos, e isso nos será concedido. Mas vejam, irmãos, esta promessa não é uma autorização para buscar desejos egoístas. Quando permanecemos em Cristo, nossa vontade se alinha com a dele, e passamos a desejar o que ele deseja. Nossas orações se tornam uma expressão de nossa união com ele, e o que pedimos reflete o que glorifica ao Pai. Hoje, somos convidados a examinar nossa relação com Cristo. Estamos verdadeiramente permanecendo nele? Estamos permitindo que sua palavra molde nossa vida? Estamos dando frutos que glorificam ao Pai? Se não, é tempo de nos reconectarmos à videira, de nos abrirmos à ação do agricultor e de permitirmos que o Espírito Santo nos transforme. Que possamos, irmãos e irmãs, permanecer na videira verdadeira, permitindo que o amor de Cristo nos fortaleça e nos conduza. Que possamos dar frutos abundantes, glorificando ao Pai com nossa vida. E que nunca nos esqueçamos, separados de Cristo, nada podemos fazer. Mas unidos a Ele, somos chamados a uma vida plena e frutífera. Amém. Curta a oração, siga a página para que Deus continue abençoando a sua vida.